Fala um pouquinho desse teu período na Inglaterra, o que mais você aprendeu e qual foi a maior dificuldade que você ficou de falar aqui antes? Poxa, Diegão, foi um período difícil, mas foi um período de muito aprendizado, né? Que era tipo a segunda divisão da Inglaterra, é É, isso? eu fui pra lá com 16 para 17 anos. Aí eu fui, fiquei, se eu não me engano, 6 meses no Stoke, né? Fiquei 6 meses, porque eu cheguei lá em fevereiro, e assim, janeiro, fevereiro, a temporada, a temporada finalizava em julho, né? Então eu fiquei até o final da temporada, assim, jogando sub-16, que lá são. Então tem vários subs, né? Sub-16, 17, 18, não é igual no Brasil, que é mais por idade. E foi um período em que, assim, pra se acostumar com o estilo de jogo deles foi muito difícil, porque é muita força física, é um futebol muito mais rápido, né? Não tem aquela cadência de jogo, você vê assim, é um futebol muito direto, passe sempre pra frente. Eu só que um meio que cadencia mais o jogo, né? Gosta de estar em todo lugar do campo, e era um sistema de jogo como se fosse o do Endo, assim, meio parecido sistemático, sabe? Você tem o seu lugar no campo, você tem que ocupar a sua posição ali e fazer o seu trabalho. Então foi 6 meses de muito aprendizado. Só que eu, assim, com 16 anos eu já era bem miudinho, bem pequenininho. E foi um dos fatores que eles não quiseram que eu ficasse lá, né? Continuasse por mais tempo. Então, no final de julho, eles disseram que não queriam renovar, né? O contrato, que com 17 anos já poderia assinar o contrato profissional lá. Aí voltei pra Londres, né, onde meu pai tava morando, que eu vim com meu pai primeiro, aí voltei pra Londres, fiquei um tempinho correndo, assim, já não tinha mais ninguém pra me ajudar lá, né, porque eu fui, assim, meu empresário me levou, não deu certo, ele meio que me abandonou lá. Foi mesmo? Foi E aí, o que você passou nesse momento? Nesse momento foi um momento difícil, foi quem conseguiu as coisas pra mim foi meu pai, que correu pra cima e pra baixo, mandou Eu não e-mail pros sabia dessa clubes. história quando eu falei, tá? Nesse processo que você pensou em desistir também, o que é que Sim, você imaginou nesse não, período? imagina, com 16 para 17 anos. Eu fiz base no Santos e no Ituano, né? Dois times de nome aqui no Brasil. E num tiro certo que você acha que deu, em 6 meses depois você tá desempregado. Como que fica a sua Num outro cabeça? país, Em, numa o- outra em outro cultura. país, em outra língua, eu não falava inglês muito bem na época. Aí eu comecei a correr com as minhas pernas. Fui pra um projeto lá de comunidade, jogava contra as escolinhas do Crystal Palace, jogava contra as escolinhas do Barnsley na época, Sim. joguei contra o Norwich. Fiz amistosos, assim. Aí foi quando o pessoal foi vendo, assim, pô, o Tipo menino é futebol bom, é. amador. Não, Escolinhas. Tá, escolinhas, assim, como se fosse futebol de base, mas num sim, nível menor. sim. E aí fui indo, quando foi um, um angolano, um empresário lá, ele me viu jogando em nenhum desses jogos, e ele tinha um contato no Barnsley, que me arrumou um teste lá. Aí eu fui nesse teste, era meu tudo ou nada, né? Foi quando em uma semana eles falaram que queriam que eu ficasse por lá. E foi quando eu fiquei lá por volta de quase um ano eu fiquei lá. E foi positiva Sim, a foi essa, temporada pra essa você? resposta foi positiva. Foi positiva, foi quando eu virei 18 anos, né? Eu assinei esse primeiro contrato lá. Fui com 18 anos. Aí fiz a temporada muito boa, assim, o Banza já não jogava contra os grandes, né? Sempre jogava Sim. contra, assim, porque o Stoke já tinha uma estrutura melhor lá. Sim. O Barnsley já era um pouquinho mais abaixo. Então pegava Southampton, pegava Wolverhampton, que a categoria de base deles são menores. Pegava uns times mais razoáveis. E aí foi que eu fiz uma temporada boa, chegou no final do ano eles não renovaram também, tomei outro não, por causa da força física, assim, sempre fui um pouco, não sou muito rápido, né, não tenho esse estilo de jogo. Eles disseram não. Aí foi quando eu olhei pro meu pai assim, minha mãe já tava morando lá também. E graças a Deus, o Ricardo Severo, que era treinador do Sub-20 do esporte na época, que foi meu treinador no Sub-13 do Ituano, me mandou uma mensagem. Me mandou uma mensagem assim, de repente, Dani. Eita, Eu, ju- velho. eu juro, eu juro, eu juro por tudo, assim. Eu já não tinha mais pra onde ir, ô Diegão. Eu Tava tava, sem esperança. eu tava jogando fut 7. Se você for ver, depois eu mostro pra você. Tem uma liga lá de brasileiro, de Sim. fut 7. E eu era meio que se fosse o camisa 10 do time, assim. Eu jogava lá, ia jogar de domingo. E do nada ele, Juan, tô precisando de um meia aqui no esporte. Ricardo Severo, então. Ricardo Severo, aqui pra me ajudar no Sub-20. Você tem interesse? Como é que tem vídeo aí pra me mandar e tal? Aí eu, mandei os vídeos pra eles, né, do Banzer, no Stoke na época. Aí ele falou assim, ó, o pessoal autorizou, mas só que tem uma coisa, você tem que vir de teste uma semana. Aí eu sentei com meu pai e com a minha mãe, né, eu falei, ó mãe, ó pai, vocês saíram do Brasil, largaram o trabalho, emprego pra vir aqui ficar comigo, né? Que vocês acham? Aí ele falou assim, a gente quer que você realize seu sonho. Se tiver que Ah, ir, a tá. gente, a gente dá um jeito na sua passagem Que bom aqui, que eles vai. apoiaram. Aí eu vim, aí fiquei uma semana, em uma semana eles aprovaram, aí
que é que você aprendeu com esse teu período, então, na Inglaterra, com todos esses acontecimentos? Qual foi o Ah, teu maior aprendizado? foi duro, assim, nunca desistir, sabe, Diegão? Tem que ralar. Pra ser jogador de futebol, tem que ralar. Não é somente entrar em campo e jogar. Quem não tem o psicológico forte e a confiança em si mesmo, não vai pra frente. Porque não importa o quão bom você é. Você pode ser craque, como ele falou. Conheci muitos meninos aqui que eram melhor que eu, Que ficaram no que caminho. ficaram no caminho. Sabe? Tem que ser forte, tem que estar ali focado no que você quer. E nunca é só por você, né?